Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 2. Evangelho de Mateus, capítulo 2. Nós vamos revisitar uma parte da história do nascimento de Jesus. Jesus agora nasceu, ele já está acolhido nos braços de Maria, mas a narrativa do Natal, ela tem uma continuidade. E nós vamos ver que no capítulo 2 de Mateus, nós temos aqui o relato da visita ilustre daquele que nós chamamos dos reis magos, ou os sábios vindos do Oriente. O texto diz assim, versículo 1, capítulo 2. Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado dos sábios das terras do Oriente. Está um recém-nascido, rei dos judeus, e adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado, e com ele todo o povo de Jerusalém. Reuniu os principais sacerdotes e os mestres da lei e lhes perguntou: onde nascerá o Cristo? Eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. E você, Belém, na terra de Judá, não é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá um governante que será o pastor do meu povo, Israel. Então Herodes convocou os sábios em segredo e soube por eles o momento em que a estrela tinha aparecido. Vão a Belém e procurem o menino com atenção, disse ele. Quando o encontrarem, voltem e digam-me, para que eu vá também e o adore. Após a conversa com o rei, os sábios seguiram seu caminho, guiados pela estrela que tinham visto no Oriente. Ela ia diante deles. Estava. Quando viram a estrela, ficaram muito alegres. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e se prostraram e o adoraram. Então abriram seus tesouros e os presentearam com ouro, incenso e mirra. Quando chegou a hora de partir, retornaram para a sua terra por outro caminho, pois haviam sido avisados em sonho para não voltar a Herodes. Oremos. Senhor, dá-nos agora também, ó Pai, da iluminação do Teu Espírito, para entendermos esta história, esta narrativa, que traz grandes significados, traz, ó Pai, lições preciosas para as nossas vidas. Que o Senhor também nos desperte para podermos também não só aprender, mas praticá-las nos nossos dias. Em nome de Jesus. Amém. Eu tenho, como eu falei no início do culto, eu tenho buscado fazer um exercício didático de entender o Natal como uma parte fundamental do Evangelho. O Evangelho que nós podemos trazer como significado, a boa notícia da salvação, ela não é um Evangelho, ela não é uma boa notícia que está concentrada somente num ato que aconteceu na cruz, mas tem um início com a encarnação. O Evangelho, ele é composto de 3 movimentos: encarnação, crucificação e ressurreição. Então o Natal se torna algo importante. Algumas igrejas cristãs atuais não dão tanta importância para o Natal, até falam que o Natal não é uma verdade, uma festa que com o dia certo, no dia 25, enfim. Mas eu gosto de trazer a reflexão do Natal, porque particularmente a gente tem lições preciosas que a gente também só para ler quando chega o Natal. Eu não tenho costume de contar essa história e passar sobre esse texto em um outro momento, se não é agora no final do ano, no Natal. Mas aqui existem partes importantes do Evangelho que nós precisamos aprender e entender. E nós vamos ver aqui
olhando para esta narrativa, e lógico, tendo também na memória as outras narrativas, principalmente de Lucas, que os pastores também já foram visitar o menino Jesus. Os pastores que estavam no campo, naquele dia, o anjo veio, anunciou o nascimento de Jesus, e eles foram adorar ao rei, ali o menino Jesus. E agora, Mateus, ele destaca um outro grupo. Se um primeiro grupo era um grupo de judeus, mas judeus de pouca expressão, ou até desprezados socialmente, eles não eram os mais bem vistos. Agora nós vamos ver que o menino Jesus, ele é visitado por um grupo seleto de sábios, de estudiosos. E agora, interessante que não são judeus, muito pelo contrário, são sábios vindos do Oriente. As versões antigas, eu estou lendo aqui na versão na NVT, as versões antigas chamam estes sábios pelo substantivo magos, mas magos hoje acabou pegando um significado até pejorativo, que é envolvido com magia, a gente pensa em bruxaria, que tem também o seu lugar, mas o principal vamos dizer assim, função desses sábios era adquirir conhecimento. Eles eram estudiosos, não existiam especialidades naquela época, mas eles eram homens que se dedicavam a obter conhecimento de várias áreas, conhecimentos na área da medicina, na área da filosofia e inclusive na área da astronomia. Então eles eram aqueles que de alguma maneira perceberam que os céus estavam diferentes. Pelos estudos que eles tinham e aquilo que eles estavam acompanhando, apareceu agora uma coisa diferente. Tinha uma estrela que não fazia parte ali do sistema estelar, e agora eles estavam ali também buscando entender aquilo, e eles vão acompanhando, e eles começam a buscar conhecimento, e eles começam a entender, fazer ligações com as profecias. Então eles, de alguma maneira, também tiveram acesso aos textos do Antigo Testamento. Muito se imagina que não se sabe hoje quantos eram. A tradição católica romana acabou se identificando como 3 e coloca até nome neles. Gaspar, Baltazar, eu esqueci o nome do outro. Oi? Belchior, né? Mas você pode pôr o nome que você quiser, você pode pôr Sócrates, Birubiru, Ataliba, né? São pessoas assim especiais que você pode homenagear com o nome dos magos. Mas eles vieram da Pérsia, eles eram pessoas que vieram da Pérsia, e eles chegam em Jerusalém, e eles vão buscar conversar com aqueles que têm conhecimento das Escrituras, das profecias. E quem eles vão procurar? Eles vão procurar o rei Herodes. E aqui, então, a gente começa a perceber 3 reações diferentes ao nascimento de Jesus. E aqui nós vamos ver que o rei Herodes tem uma dessas reações, das quais nós vamos destacar agora. O capítulo 3, versículo 3, perdão. Herodes, ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado, e com ele todo o povo de Jerusalém. Reuniu os principais sacerdotes e mestres da lei e perguntou: onde nascerá o Cristo? Quem era Herodes? Herodes, ele não era um rei judeu autêntico. Alguns descrevem que Herodes, ele era meio judeu, por parte de mãe, e por parte de pai, ele era de um povo daquela época chamado Edonitas. Então ele não era um judeu puro, mas ele foi um grande guerreiro. Ele foi um grande guerreiro que apoiou o Império Romano, e que ao ajudar o Império Romano a dissolver várias revoltas que estavam acontecendo na Palestina, ele ganhou em contrapartida o privilégio de administrar aquela região conhecida pelos romanos como Palestina, e aí ele se intitulou rei. Ele não era rei de fato,
E rei, na verdade, não deveria ter, porque toda a reverência e adoração devia ser dada ao imperador romano. Mas como ele tinha um bom diálogo com Roma, ele era um parceiro ali fiel, ele pode, acho que se está dando interferência, deve ser o retorno. Pode desligar o meu retorno aqui. Herodes, ele tem esse privilégio, mas a gente vai ouvir, eu peguei aqui algumas coisas sobre Herodes, e o que se fala de Herodes não é nada muito bonito, não. Diz que Herodes, ele governou a Palestina por aproximadamente 40 anos, e em seus últimos anos, chegou a ser alguém que era conhecido como um velho criminoso, e suspeitava que, se ele suspeitava que alguém pretendia rivalizar com o seu poder, imediatamente mandava assassinar. Matou a sua mulher, Mariane, matou a sua mãe, Alexandra, matou os 3 filhos, inclusive o mais velho, que chamava Antípater. Aos seus 2 netos, matou 2 netos, filhos desse filho, e mais Alexandre, Aristóbulo, os outros filhos, eliminou-os com as suas próprias mãos. O imperador Augusto disse, e isso é registrado pelo historiador que escreveu as histórias dos judeus, agora Joséfo. Ele escreve que o imperador romano tinha uma frase para descrever Herodes, que ele dizia assim, que era mais seguro ser um porco no chiqueiro de Herodes do que ser um filho dele. Porque era mais provável que você, como porco, ficasse vivo do que se você fosse um filho dele. Porque qualquer um que de alguma maneira assim ele achasse que era uma ameaça para o seu governo, ele matava. E quando chegou aos 70 anos, quando ele já estava mais para lá do que para cá, e ele começou a perceber que ele não tinha mais tanto anos de vida, ele se retirou para morar em Jericó. E Jericó foi dos lugares onde ele mais reformou, que ele tinha lá um palácio que era um dos mais bonitos. E ele se refugiou nessa cidade. Mas antes dele sair de Jerusalém para morar em Jericó, ele deu ordens para que se encarcerasse um grupo de cidadãos mais destacados de Jerusalém, sob o pretexto de acusações falsas, e ordenou que, quando ele morresse, todos fossem executados também. Dizia com amargura que, quando ele morresse, ninguém faria luto por ele, e deste modo, pelo menos, se derramariam lágrimas em Israel. Então, pensa, como é que eram as coisas naquela época. A coisa não era fácil, não. Querer ser alguém para atravessar o caminho de Herodes, era a morte certa. Então, tendo esse contexto, agora imagina chegando lá esses sábios, e eles começam a perguntar ali em Jerusalém, e começam a ter acesso a algumas pessoas, autoridades, que levam ele até Herodes, e eles fazem uma pergunta assim, um pouco até ingênua. Eles perguntam assim: a gente veio aqui porque a gente está procurando o rei, não é? O Cristo que nasceu. Ele falou: peraí, que história é essa? O rei aqui sou eu. Que negócio é esse? E aí você percebe que ele não sabe nada, que ele vai pedir ajuda dos universitários. Então, ele reúne os principais sacerdotes e os mestres da lei e pergunta: onde nascerá o Cristo? E olha que interessante, os sacerdotes, os mestres da lei, eles prontamente respondem, versículo 5, em Belém, da Judéia, pois assim escreveu o profeta. E você, Belém, na terra de Judá, não é a menor entre as principais cidades de Judá. Então, eles repetem, inclusive, um texto do Antigo Testamento, que está em Miqueias, que relata a parte dessas profecias. Então, os sacerdotes e os mestres da lei também que sabiam dessa história. Quando eu falo aqui que nós precisamos prestar atenção nas reações que esses personagens tiveram, quando tiveram conhecimento que o Natal havia acontecido, que o Cristo havia encarnado,
nós vamos ver que Herodes tem uma reação de retaliação, uma reação de fazer alguma coisa para impedir que isso aconteça. Mas, por outro lado, a gente tem agora mestres da lei, que são pessoas que deveriam estar na expectativa. Mas, aparentemente, eles estão até, de alguma maneira, sem muita vontade de entender o que está acontecendo. Eles, então, está escrito lá no Antigo Testamento que vai ter lá em Belém. Então, eles sabem toda a história, mas eles não tiveram, assim, o esforço de buscar ver se aqueles argumentos, aqueles fatos que os sábios estavam trazendo, era a realidade. Eles não se contagiaram, eles não se sentiram animados. Muito pelo contrário, houve da parte dos sacerdotes uma total indiferença. Se a primeira reação é caracterizada por Herodes, que era ódio e hostilidade, a reação dos principais sacerdotes, dos escribas, foi de total indiferença. Pergunta para você, qual tem sido a sua reação com o Natal, com a história do Natal? Eu não estou falando aqui das festividades, não estou falando aqui das festas. Acabou, agora nós vamos só requentar, comer por uma semana ainda o peru, congelar sobremesa. Não estou falando dessa reação, mas quando a gente fala de Natal, eu estou falando assim do nascimento de Cristo. Como é que você reage a essa história? Como é que você reage a essa verdade? Eu compartilho muitas vezes essa história porque sou pastor e tenho a oportunidade de muitas vezes conversar com algumas pessoas. Mas é interessante como o Natal, para algumas pessoas, é uma ameaça. O Natal é a descoberta de que existe alguém que realmente manda em tudo e que quer, inclusive, ser o Senhor das nossas vidas. E é interessante que tem pessoas hoje que, como Herodes, não querem que ninguém tome o controle, porque são pessoas que dizem assim: eu tenho o controle. Eu sou o soberano sobre a minha vida. Nunca que eu vou deixar que alguém se torne soberano sobre a minha vida, que diga o que eu tenho que fazer. Parece que é algo assim, extremamente assim, difícil de acontecer, mas saiba que a cada ano, o número de pessoas, e eu vou colocar entre aspas, que odeiam o Natal, tem sido cada vez maior. Pessoas que hoje se incomodam com a mensagem do Natal. Se incomodam porque quando começam a entender o que de fato significa o nascimento de Jesus, aquilo é uma ameaça ao seu status quo, é uma ameaça à sua vida, é uma ameaça aos seus domínios. Porque o que nós vamos entender, e depois os magos, esses sábios, eles vão nos mostrar, e através dos presentes, inclusive, eles vão sinalizar que Jesus é Senhor. Jesus, ele não veio só para ser Salvador. Muitas das pessoas gostam de Jesus Salvador. Aliás, Jesus Salvador era a parte que a população da Palestina mais amava em Jesus, porque ele produzia milagres, ele trazia refrigério, ele tirava as pessoas de situações extremamente caóticas. Mas Jesus não veio só para operar milagres, ele não veio só para salvar, Jesus veio para reinar. E quando a gente entende Jesus como rei, eu preciso dar um passo atrás. Eu preciso entender que, por mais que a gente muitas vezes fala de Jesus como um amigo, e a gente canta e ensina as crianças a cantar aquela história, eu quero ser amigo de Deus, que tem o seu lugar, mas não é bem assim. Jesus, ele é o Cristo é o ungido, é o Filho de Deus. Ele tem uma autoridade, sobre ele é colocado toda o poder, a soberania, e eu preciso ter
entendimento e dar um passo atrás e reconhecer e me prostrar diante de Cristo. O que foi que Herodes não quis, muito pelo contrário. Herodes tinha medo de perder o seu poder, tinha medo de perder o seu reino. Tanto é que o que nós vamos ver, e a história vai continuar, que ele diz assim para os sábios: vocês vão, me diz aonde é esse lugar, e depois vocês voltam aqui e me falam. E olha aqui que ele fala, que eu vou lá adorá-lo. Cuidado com pessoas que hoje ocupam cargos de poder e que se colocam, na sua boca o desejo de adorar a Jesus. Muitas vezes não estou dizendo que todo mundo que fala isso é uma pessoa enganadora, mas a gente tem que tomar cuidado. E o que Herodes faz é exatamente isso, ele cria uma conspiração, porque depois os sábios mesmo perceberam, provavelmente eles viram a linguagem corporal de Herodes, a maneira como ele deve ter buscado as informações e perguntado. E os sábios, que como diz a palavra, eram sábios, perceberam que aquele homem não era de muita confiança, até pela própria fama que ele tinha. E o texto diz que eles, até quando partiram, retornaram para a sua terra por outro caminho. Isso é descrito no versículo 12. Pois haviam sido avisados em sonho, olha lá, para não voltar a Herodes. O texto continua, eu não li, mas agora eu quero ler. Depois que os sábios partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Levante-se, disse o anjo, fuja para o Egito com o menino e a sua mãe. Fique lá até que eu lhe dizer que volte, pois Herodes vai procurar o menino a fim de matá-lo. Hoje, a nossa sociedade, que foi um dia uma sociedade cristã, na sua secularização, é uma sociedade que deseja matar Jesus. Porque se nós formos colocar Jesus em primeiro lugar na nossa vida, nós vamos ter que abrir mão de muita coisa. Porque se vive essa tragédia no Jardim Itatinga? Porque existem hoje homens poderosos que não querem, eles gostam de Jesus, eles até falam bem de Jesus, mas não querem Jesus como o Cristo, o Senhor que domina sobre tudo. E qualquer um que for lá dizer que Jesus mandou liberar todo mundo, vai morrer, não vai ser obedecido. E nós precisamos entender isso, que essa é uma reação muitas vezes comum nos nossos dias, ódio e hostilidade. Mas eu ainda queria trazer aqui um destaque aos sacerdotes e os escribas, que têm essa total indiferença. Conhecem a palavra, são capazes de buscar as fontes, as referências, mas não quiseram nem acompanhar os sábios. Os judeus que foram ver Jesus, olha só que interessante, não foram os líderes, mas foi o povão, foram os pastores, foram os renegados, foram aqueles que vivem nas periferias. Isso é uma outra lição que na verdade não está aqui, não é a minha maior objetivo, mas a gente também pode aprender com isso. A história vai nos mostrar que este evangelho, o nascimento, que começa com o nascimento de Cristo, é um evangelho que serve para todos os povos, tanto para o judeu como para o não judeu. O evangelho, ele não pode ser hoje ter um domínio de apenas um só povo. O evangelho é para todos os povos. O evangelho é para todas as raças, é para todas as nações. Não podemos achar que o evangelho é para um grupo de pessoas específicas, porque isso prova que até mesmo aqueles que de alguma maneira viviam e eram sustentados pela tradição religiosa, não se importaram com o evangelho.
se tornaram totalmente indiferentes. Há quem está tão ocupado em seus próprios assuntos que Jesus Cristo não lhes diz nada. Ainda pode propor a aguda pergunta dos profetas, que se encontra em Lamentações 1:12. Não vos comove isto a todos vós que passais pelo caminho? Quem conhece de fato o Evangelho e o que ele prega, não consegue passar naquele jardim Tatinga e passar ali sem se questionar, sem questionar a sua fé. E eu tenho questionado a minha fé ultimamente. A minha fé serve para os ritos profissionais, ou ele também é uma fé que deve ser vivida em outros locais, em outros ambientes? Como viver essa fé em Cristo? Eu não posso me conformar e nem me sentir confortável em alguns lugares em detrimento de outros. Eu preciso saber que o Evangelho ele precisa ser pregado em todos os lugares. Mas, por fim, nós temos a reação dos sábios. Os sábios, talvez aqui, vão nos ajudar a entender que a reação que nós devemos ter é a reação assertiva, é a reação da adoração, é a reação de se prostrar diante do Rei Jesus, o menino Jesus. E o texto diz que eles chegaram até aonde estavam, versículo 9, então, após a conversa com o rei, os sábios seguiram seu caminho, guiados pela estrela que tinham visto no oriente. Ela ia diante deles até que parou acima do lugar onde o menino estava. E quando viram a estrela, ficaram muito alegres. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. E olha aqui a verdadeira reação que nós devemos ter ao sermos confrontados com a mensagem do Natal. Se prostraram e o adoraram. Se prostraram e o adoraram. A gente confunde muitas vezes adoração com música. Adoração tem muito mais a ver com se submeter, com reconhecer a nossa inferioridade diante da superioridade de outro, do que com música. Quando nós adoramos, nós nos prostramos, nós admitimos que nós não somos nada diante daquele que é tudo. E aqueles homens que eram chamados pela própria palavra como sábios, conhecedores, entendedores dali das ciências naturais, até então estudadas, eles olhando para aquele bebê ali indefeso, eles entenderam que ele era o próprio Deus e se prostraram, se submeteram, ajoelharam. Qual foi a última vez que você se ajoelhou numa oração? Qual foi a última vez que você, ao buscar a presença desse Deus poderoso, em nome de Jesus, você parou tudo que você estava fazendo e você se concentrou para buscar a presença desse Deus em adoração, em reverência? A gente conversa com as pessoas, fala, mas eu faço minhas orações, quando estou no carro, quando eu estou por aí, eu estou orando. Ok, amém. Mas Jesus também ensinou para que você entrasse no seu quarto, feche a porta, e ali, no silêncio do seu quarto, dirija-se diante do Senhor. Para mim, assim, uma das coisas mais interessantes de nós celebrarmos o Natal, no 25 de dezembro, é porque o Natal também me ajuda a ajustar a minha própria adoração para o próximo ano. É como se eu tivesse sempre a oportunidade de permitir que Jesus renasça na minha vida, no meu coração, e que no próximo ano eu aprenda a assumir um papel de um adorador mais sensível. Porque ao longo do ano a gente vai se perdendo, a gente vai fazendo um monte de coisa, e a gente vai se esquecendo até mesmo dessa prática. E aí vem o Natal.
E o Natal parece que é como se a gente, quando o computador lá está dando aquele pau que a gente não sabe o que fazer, a gente vai lá e o que a gente faz? A gente desliga ele da tomada e liga de novo. O Natal é meio que esse reboot que a gente dá. É esse Ctrl+C, Ctrl+V lá e manda apagar tudo e começar de novo. E a gente tem agora uns próximos 5 dias, 7 dias para 2023 voltar alinhado, voltar permitindo que Jesus continue sendo não só o nosso Salvador, mas o nosso Senhor. Por último, eu quero ainda destacar os presentes que esses sábios trouxeram. Eles trouxeram 3 presentes aqui destacados: ouro, incenso e mirra. Talvez por causa disso, imaginam-se que eram 3. Mas o que nós sabemos é que 3 foram os presentes: ouro, incenso e mirra. E cada um deles tem um significado. Ouro é um presente de reis. Se você um dia tiver a oportunidade de encontrar, com o rei, se você quiser o presentear, presenteie com ouro. Presenteie com algo de valor. Da maneira que Jesus foi alguém nascido para ser rei, não pela força, mas pelo amor. Ele não estava ali sentado num trono, mas ele estava ainda numa manjedoura, mas ele já era o rei. E ali o ouro sinaliza a identidade de Jesus como rei, como Senhor. O incenso é um presente de sacerdotes. O doce perfume do incenso se usava no culto do templo e nos sacrifícios rituais que eram realizados ali no templo. A função do sacerdote é abrir um caminho aos homens, o caminho de Deus para os homens. A palavra latina, sacerdote, é pontifex, sabia disso? Que significa construtor de pontes. O sacerdote é o homem que constrói essa ponte entre Deus e os homens. E foi isso que Jesus fez. Ele abriu o caminho para a presença de Deus, tornou possível aos homens entrarem na própria presença de Deus. Por isso que quando oramos, nós terminamos as nossas orações em nome de Jesus. A mirra é um presente para alguém que vai morrer. A mirra se usava para embalsamar o corpo dos mortos. Ali Jesus estava apenas iniciando a sua vida, mas era sabido que a sua vida terminaria num outro objeto de madeira. Se a sua vida iniciou numa manjedoura, a sua vida terminaria numa cruz. Ele teria um propósito, um chamado maior, que era também morrer na cruz, derramar o seu sangue para perdoar os nossos pecados. Ouro para um rei, incenso para um sacerdote, mirra para quem vai morrer. Esses foram os presentes dos sábios orientais. Ali no Natal já era antecipado quem seria Jesus, o rei, o perfeito sumo sacerdote e finalmente o supremo Salvador dos homens. É esse o Natal que você celebra? A gente está nas 20 horas e 4 minutos do dia 25, então já passaram 20 horas, e eu não sei como foi as suas últimas 20 horas de Natal. Talvez tenham sido celebradas e tenham até superadas suas expectativas. Talvez você tinha expectativas de alguma coisa que ia acontecer, ou de um presente que ia e não veio. Talvez você esteja frustrado. Talvez aí na contabilidade do seu dia de Natal, você está achando que a coisa não foi como você imaginou. Mas nada disso é mais importante do que entender que o Natal traz a nós a memória de que Deus enviou Jesus, o Rei, o sacerdote, o Salvador. Não termine esse dia sem ter essa convicção. Não seja como Herodes,
que se incomodou com a história de Jesus e procurou eliminar a história de Jesus o mais rápido possível. Tem gente que amanhã, quando for trabalhar, vai dizer assim, graças a Deus, acabou o Natal. Mas o Natal é todo dia. O Natal precisa acontecer todos os dias. Todos os dias eu preciso deixar Jesus renascer no meu coração. Todos os dias o Senhor nos dá uma segunda chance. Todos os dias a sua graça e a sua misericórdia se renovam sobre as nossas vidas. Todos os dias é um novo começo. Toda manhã é um novo começo. Não jogue fora o Natal. E não despreze como os líderes religiosos daquela época. Isso é uma coisa que vai acontecer, que acontece assim, a gente conta para as crianças, tem coral na igreja. Que como bom religioso a gente sabe muito bem celebrar o Natal. Mas o Natal, mais que ser celebrado, ele precisa ser entendido. E ele precisa ser adorado. Nós precisamos reconhecer que o Natal é uma iniciativa do próprio Deus, é o começo do Evangelho, é o dia D. Não teve o dia D lá nas tropas aliadas invadindo a Normandia? O Natal é o dia D, quando Deus invade a terra no bebê Jesus. E se eu e você estamos aqui agora, é porque um dia Jesus nasceu. Um dia Jesus nasceu. E o que nós somos hoje é um reflexo do nascimento de Jesus. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pelas lições que o Senhor nos ensina através de uma simples narrativa. Mas que nós possamos ser mais, ó Pai, do que contadores de histórias, que possamos, Senhor, ser mais do que conhecedores da palavra, que nós possamos ser, Pai, como esses sábios eram, que foram atrás, buscaram entender e se prostraram diante do menino Jesus, que essa seja de fato a nossa reação diante do Natal, é reconhecer o nascimento de Jesus como esse início do Evangelho, da salvação. Obrigado, Pai, pelo teu amor por nós, por ter enviado Jesus, e que possamos permitir que Jesus renasça nos nossos corações todos os dias. Todos os dias possamos, Senhor, recomeçar e pedir que o Senhor renasça em nossos corações. E que possamos, Senhor, entender que mais que Salvador, o Senhor também é o nosso Senhor. O Senhor é o Rei, é o Senhor, tem domínio sobre as suas mãos e devemos, Senhor, te obedecer, te seguir em todos os caminhos pelo qual o Senhor nos enviar. Em nome de Jesus. Amém.